Olá, meus amigos do canal Portugal Legal. Meu nome é Renato Koprowski, sou advogado e estamos aqui no canal Portugal de hoje para falar um pouquinho a respeito do novo despacho, que já não é mais novo, né? Saiu aí no dia 15, mas fazer uma análise breve daquilo que mudou, se é que mudou, porque não vejo grandes mudanças, e o que pode vir ainda aí pela frente relacionado aos despachos, aos trânsitos do turismo para a Europa. Mas antes de adentrar ao tema propriamente dito, eu quero lembrar aos amigos para que se inscrevam em nosso canal, deem o like aos nossos vídeos e, muito importante, marquem o sininho. Quando você marca o sininho na página do YouTube, ele automaticamente lhe avisa quando nós temos um vídeo novo postado no canal. Portanto, você não se preocupe. Uma vez marcando o sininho, você é avisado automaticamente. E por que a gente fala do tal like nos nossos vídeos? Porque quanto mais like tem o vídeo, mais ele é alavancado, digamos assim, e mais pessoas têm acesso, porque terão mais facilidade em localizar os vídeos quando fizerem uma busca no canal. Dito isto, vamos rodar a nossa introdução, a nossa vinheta, e retornamos em seguida com o material de hoje. Olá, meus amigos do canal Portugal Legal. Então, como nós já havíamos dito, não é? Nós vamos falar hoje a respeito do despacho 8001-A/2020, que está diretamente relacionado com as questões do Covid, com o trânsito, com entrada e com saída, com os voos regulares de e para Portugal, não é? Como é promessa do governo português, a cada 15 dias esse despacho é atualizado, entram e saem algumas medidas, algumas colocações nesses despachos, mas este aqui em particular, o 8001-A/2020, não trouxe grandes novidades. Na verdade, ele mantém, na sua grande parte, tudo aquilo que nós já tínhamos antes. E para não ficarmos aqui nos alongando demais nesta introdução, eu vou colocar na tela para vocês o despacho, para a gente fazer uma breve leitura, e depois eu vou tecer alguns comentários a respeito. Bem, então está aqui o nosso despacho, né? São as prorrogações das medidas aplicáveis ao tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal. Muito bem, o despacho está aqui, ele vai novamente aqui autorizar os voos de e para países, né, cuja situação epidemiológica esteja de acordo com a recomendação da União Europeia 2020/1186 do Conselho de 7 de agosto. Portanto, também a União Europeia atualiza a sua legislação, as suas regulamentações, e, em razão disto, Portugal também o faz, por consequência. Vamos aqui para baixo. O que nós vemos no número 3, que é aquele número que sempre fala a respeito de quem pode e quem não pode, o que são as viagens. O número 3 do despacho, ele mantém aquela regra de exclusivamente para as viagens essenciais. E no número 4, que é o seguinte, a gente vai encontrar o quê? Para efeitos do disposto no número anterior, que é o 3, consideram-se viagens essenciais, nos termos da recomendação da União Europeia, né? O quê? O trânsito ou a entrada e saída de Portugal de quem? Dos cidadãos nacionais da União Europeia, dos nacionais de estados associados ao espaço Schengen e membros das respectivas famílias, nos termos daquela diretiva da União Europeia 2004/38 do Parlamento e do Conselho, né, que determina lá no seu artigo 2º, nas letras, nas alíneas que tem dentro deste artigo 2º, o que são e quem são considerados os familiares, por exemplo, destes nacionais europeus. Portanto, são aqueles ali que têm autorização para ingressar em Portugal, para ingressar na Europa. Depois aqui os países terceiros em viagem por motivos profissionais, em estudo, reunião familiar, né, saúde e razões humanitárias. Aqui então, qualifica mais uma vez, e se tem dúvidas de quem é, né, o familiar, nós já falamos disso em outro vídeo aqui, inclusive trouxemos a íntegra daquele artigo,
Mas se procurarem e tiverem interesse aqui nessa diretiva da União Europeia, vocês vão encontrar exatamente quem são estas pessoas. Tá? É mantido a exigência aqui, tá, do teste negativo, feito 72 horas antes, quer dizer, não tem nenhuma novidade nisso. Assim como não tem novidade no demais deste despacho do governo, ou seja, mantiveram-se todas as restrições que já vinham sendo mantidas. Não alargou, não afrouxou, não ampliou absolutamente nada. Este despacho simplesmente vem confirmar aquilo que já vinha sendo feito até o dia 15 de agosto, quando então este aqui foi publicado, que vai valer até o dia 31 de agosto, né? E o pior de tudo desta notícia, no meu modo de interpretar e de ver o que está se passando, né, de ver o cotidiano na Europa, de acompanhar as notícias a nível da Europa, é que estas medidas, não creio, minha opinião pessoal, não creio que irão afrouxar a partir de 31 de agosto. E por que digo isto? Digo isto porque o que nós vemos em volta de Portugal, se nós pegarmos o exemplo de Alemanha, de França, se pegarmos Espanha, próprios países da União Europeia estão começando a colocar novas restrições para o turismo, para o ir e vir destes países, destes seus vizinhos, porque a pandemia não está controlada. Ao contrário, países que tinham índices baixos voltaram a ter índices maiores, voltaram a apresentar números em elevação em relação àquilo que nós já tínhamos no passado. Então vejam, não é motivo de comemoração nenhuma. Pelo contrário, é motivo de preocupação. Porque aquilo que se imaginava que no verão, ok, o vírus gosta do inverno, muito bem, esqueçam isso, isto não é nenhum argumento e não foi fato e está provado que não é. Pelo contrário, com o desconfinamento, as pessoas se acham mais tranquilas, as pessoas relaxam na guarda, a gente abaixa a guarda, né, como se diz, e neste baixar a guarda é que a coisa volta a acontecer e isto está provado. Portanto, realmente não vejo nenhuma hipótese de que a partir de 31 de agosto o turismo volte a ser liberado, principalmente ainda para quem vem do Brasil, em que pese que pode até melhorar a situação no Brasil, mas aqui não está melhorando, aqui está se mantendo e em alguns países piorando, em outros não piora porque também não fazem testes, então, quer dizer, diminuir o teste você descobre menos, então descobrindo menos o número para de crescer. Mas, de uma regra geral, é isto. Então você que está aí no Brasil, agora o recado é diretamente para vocês, que estão aí no Brasil, esperando que a Europa reabra o trânsito de turistas, eu diria que você tem que repensar o seu projeto de Europa, que você tem que repensar se é que você vem a efeitos de trabalho, de estudo, de querer, né, fixar residência aqui, porque se você não tiver um projeto bem estruturado, e isto inclui a autorização de viagem, e quando eu falo de autorização de viagem, eu estou falando de vistos consulares, que é a maneira legal que o Estado reabriu, o Estado português reabriu a análise de vistos, com algumas raras exceções, mas é a única possibilidade que eu vejo para os próximos meses, talvez eu diria assim até final do ano, sendo um pouco pessimista, mas nem tanto, de poder ingressar em Portugal de uma maneira segura, porque como turista, né, aquele fluxo enorme de pessoas que vinham, sou turista, chegava aqui, vai ficando, né? Isso não vai acontecer. Não creio que aconteça. Posso estar enganado, por óbvio, né? Eu não tenho nenhuma bola de cristal, eu não tenho nenhuma fonte lá no governo, lá no parlamento que me diga isto, nem muito menos lá no Parlamento Europeu, mas a cautela sempre fala mais alto e a cautela, né, nos previne.
Então, eu aposto nisto, que não teremos a reabertura na próxima quinzena e nem dentro dos próximos 30 dias. Isto deve permanecer da forma como está. Aí, né, quando nós vamos ver aquela lista de países que está autorizada aqui embaixo, aí nós temos aqui embaixo no 11º país desta lista, o Uruguai, né, nosso vizinho aí no Brasil. Vejam o que diz o despacho. Ele diz que voos provenientes de e para Portugal. No caso, Brasil precisa passar por uma situação, né, tem restrições. Agora, este paizinho aí, que fica lá embaixo, né, pendurado lá embaixo entre Argentina e Brasil, ou seja, Uruguai, não tem restrição. O número 2 deste despacho, já o despacho anterior também se referia ao Uruguai. O que tem gente fazendo aí no Brasil? Tem gente tentando embarcar pelo Uruguai para chegar em Portugal. Por que eu estou dizendo isso? Primeiro, porque não é o passaporte, não é o passageiro em si, não é o cidadão em si que está sendo vedado. Todos os despachos aqui vedaram o país, em razão da situação epidemiológica que se encontra. Mas não falaram que é o povo brasileiro que não pode viajar. Pelo contrário, aqui ele está dizendo que o uruguaio pode viajar. Não, ele está dizendo que voos do Uruguai podem vir. Voos do Brasil têm restrições. Então eu já tive cliente que me ligou, doutor, eu vou para o Uruguai. Digo, bem, a princípio me parece que isto é possível. Mas faça o seguinte, se você realmente for ao Uruguai, não esquece depois de ligar para o doutor para dizer assim, doutor, consegui embarcar, estou aqui, consegui entrar. Então me conta essa história, me dê o relato, porque isto é interessante para a gente saber, porque, sinceramente, se formos levar ao pé da letra, né, do que aquilo que foi determinado pelo despacho, eu, se estivesse no Brasil em condições, eu iria tentar. E se eu precisasse realmente vir para Portugal, enfim, para a Europa. Né? É uma brecha que eu vejo nessa legislação, que foi talvez redigida com uma intenção, mas a criatividade humana é muita, né? E a criatividade humana está levando as pessoas a pensarem desta forma. E se você, que não seja meu cliente, mas que também pensou nisso e que vai tentar, deixa um feedback depois para a gente aqui, no sentido de que deu ou não deu certo. Afinal de contas, essa informação pode ajudar muita gente, não é mesmo? Mas veja, se der certo, diga. Se deu errado, também diga. Porque ninguém está aqui com o objetivo de lançar notícias e matérias completamente infundadas. Então vamos realmente fazer prova disso que estamos falando. Ok? Era esse o recadinho que nós tínhamos para hoje. Como dito, não traz novidades, né? O despacho permanece nas mesmas condições para turistas. As pessoas que estão autorizadas a entrar são as mesmas dos despachos anteriores e, como disse, opinião pessoal, não creio que nós teremos nenhuma regra nova nos próximos 30 dias ou 60 dias. Isto vai continuar fechado. Um grande abraço a todos, certo? Muito sucesso para vocês. Espero que a pandemia passe logo e que isso tudo que nós estamos conversando aqui pudesse ser considerado conversa fiada, né? Conversa furada, chamem do que quiserem, né? E que isto passasse logo para que o mundo inteiro, né, voltasse a funcionar da forma como funcionava antes. Mas está difícil. Mas eu desejo mesmo assim muita sorte, muito sucesso e até a nossa próxima.